Alô, torcida palmeirense, um abraço a todos os torcedores palmeirenses que acompanham o canal. Se você gostou da mensagem, bota um like e se inscreva no canal. Isso ajuda a gente bastante. Então, vamos lá. Eu gostaria, nesse tempo está meio parado, né? Só dar um tipo de resumo, né? Nos garotos, né? Do Palmeiras, da Copinha, né? Eu vou falar aqui dos jogadores que eu achei interessante, né? Outros que nem tanto, né? Só para dar um palpite, né? Um palpite nosso aqui do canal sobre quais jogadores eu acho que tem bastante potencial para dar certo nesse time da Copinha e os que talvez nem tanto, né? E também falar sobre um pouco das contratações, do que tem acontecido no dia a dia do Palmeiras. Vamos começar então para ir logo de cara, né, no assunto. Vamos lá falar da Copinha, né? Eu achei o jogo do Palmeiras com o Inter. Achei o Palmeiras no primeiro tempo, o primeiro tempo quase que perfeito, né? O Internacional não nem chegou nem a ameaçar, né, o Palmeiras. Foi um verdadeiro show de bola do Palmeiras, chances, né? Que foi pena que tivemos várias chances de aplicar uma goleada no Inter, um time que realmente merece, né? É um time que eu não gosto, sinceramente. Tem times que eu. Né, é claro, tem até times que eu tenho um tipo de uma afeição, né, que não seja do Palmeiras, mas tem times que realmente eu não gosto, que não tolero, e o Inter é um deles, né? Tanto é que é um time que as pessoas estão chamando de chororado, né, de chorão, né? Porque é verdade, né? É um time que foram fazer aquela tentar ganhar no tapetão, perdendo. É um time que não sabe perder. O Internacional é um time, se for declarar coisa, é um time nojento que não sabe perder. Você vai jogar lá em Porto Alegre, por exemplo, é você como se fosse jogar lá no Uruguai contra o Penharol. Os caras, vocês não sabem se vai entrar no vestiário, os caras daqui a pouquinho não é de si. Já aconteceu várias vezes, o cara quer dar chute, pontapé. É o tipo do time que não sabe perder. Pronto. O Internacional, para mim, é um time que sempre procura coisas no tapetão e eu acho que o Palmeiras seria gostoso mesmo dar uma goleada nesses caras. Tivemos a chance, né? Perdemos até um pênalti no primeiro tempo. E aí o segundo tempo foi totalmente diferente também para o Palmeiras. Acho que o Palmeiras deu muita chance para o Inter. O Palmeiras não deve jogar assim para ser campeão nessa copinha, porque não adianta você dar 99% também no primeiro tempo e depois dar 20% do seu potencial no segundo, né? Porque o Palmeiras, para falar a verdade aqui, o palmeirense sabe, quem entende, se tivesse mais 5 minutos de jogo lá, o Palmeiras ia levar o empate, né? Do Internacional. Estava totalmente entregue e eu acho que nesse quesito também foi um pouco de erro do treinador, porque via-se claramente com aquele calor, tudo que por causa do esforço que a maioria do time fez no primeiro tempo, que o time do Palmeiras estava bem cansado, né? E o treinador demorou para fazer substituições, fez poucas, né? Substituiu aos 22 minutos e depois aos 39, né? Quatro jogadores, quando eu acho que já aos 22 ele devia já ter entrado, feito a substituição com esperado, se ele quisesse esperar para o Hendrick para entrar mais tarde, não precisava, mas claramente os jogadores do Palmeiras estavam cansados. Não estava, era um tipo de jogo no final, nos últimos dos 35 minutos até o final, o Palmeiras só entregava a bola para o Inter, né? Para o Inter vir voltar com a bola e atacando. O Palmeiras estava arrasado em termos de resistência física, né? E eu achei que o técnico devia ter visto isso. Estava vendo claramente que o time estava perdeu todo o domínio, deixou de ser dominado totalmente pelo Internacional, quase que depois da metade, né? Metade do acho que o segundo tempo foi todo do Inter, para falar a verdade, mas a metade do segundo tempo, até no começo do segundo tempo, o Palmeiras ainda tinha alguns contra-ataques, algumas reações, mas depois depois daquela bicicleta lá do Hendrix, acho que o Palmeiras só passou a se defender, né? E mostrou claramente que estava cansado. Então, acho que o técnico tem que ver isso também, né? No caso, ver que se o time se esforçou bastante, né, no primeiro tempo, que deveria, né, ficar
atento a são jovens, né? Você viu que o Inter fez várias substituições, só entrou com um time bem menos cansado, né? O Inter já fez 5, 6 substituições logo de cara, enquanto que o Palmeiras não fez e tomou um risco muito grande, né? De ter empatado, tomou aquele gol, tomou bola na trave, defesa do goleiro e aquele sufoco geral. Eu acho que o Palmeiras tem que olhar para isso para o próximo jogo, né? Que são jogos que os meninos jogam dia sim, dia não. Não estou dizendo, é claro que os caras cansam, então tem que ver isso que eu vejo jogadores que, por isso que é importante o elenco, né? Na copinha também e não deixar o time tão desgastado assim e vulnerável, né? Como foi no segundo tempo contra o Internacional. Então, eu vou passar o que eu vi até agora, né? Pode ser que eu mude de ideia, vou dar uma outra revisão geral dos meninos depois que a Copa termine, né? A Copinha. Mas até agora eu vou começar com os jogadores que eu achei que foram bem, mas assim tem potencial para ser usado no time de cima, mas ficou no meio, né? Não daqueles que são bem destacados, nem aqueles que não se destacaram tanto. Então, nesse grupo ficou o Matheus, o goleiro, eu acho que é um goleiro que tem potencial, o Vanderlan, o Garcia, eu acho esses dois até um pouco mais, eles estavam muito bem, jogadores que têm potencial de jogar no time profissional, o Naves e o Lucas Freitas, jogadores que destacaram, mas ainda fica aquilo de dar uma olhada para eles para ver se realmente são jogadores que irão brilhar na base, mas jogadores para serem observados. Jogadores que eu achei que foram assim, que se destacaram menos, que não estão mostrando estar preparado ainda para atingir o profissional, eu acho que é o Pedro Bicalho, não por ter perdido o pênalti, isso não quer dizer nada. Apesar que o Palmeiras, né? O Palmeiras, caramba, a gente já sofre no profissional com batedores de pênalti. E na Copinha também, né? Quer dizer, que ele faz um bom batedor de pênalti, faz o terceiro gol contra o Inter, praticamente ali sela a partida, né? E ele bateu mal o pênalti pra caramba, né? Bateu a meia altura, quase no meio do gol. Foi o cara falou, bateu como back, né? Como zagueiro. E eu acho que o Palmeiras deveria olhar bastante para esse. Tenho certeza que tinha batedores melhores, né? Do que o Pedro Bicalho para ser o batedor oficial do time, né? E que o Palmeiras resolva essa situação. Toda vez que o Palmeiras vai bater um pênalti, tanto no profissional. Agora no profissional nós temos, né? O Veiga, mas quando o Veiga não está jogando é a mesma coisa. Então eu acho que o Palmeiras deveria ver isso, né? Um bom batedor também, por que não um dos atacantes, né, que estavam lá. De qualquer maneira, o Pedro Bicalho não foi só por isso, eu achei assim um jogador que não tem, nas suas chances, não é um jogador que se destacou, né, na Copinha. O Gabriel Silva também, eu não gosto do futebol do Gabriel Silva, não gosto. E se ele não consegue nem, no profissional, eu achei que foi um desastre os jogos que ele participou. Um gol contra o Corinthians, né? Foi só isso. Um gol e nada mais do Corinthians. Outras oportunidades que ele teve foi fraquíssimo. E ele já na base ali, na Copinha, que ele já teve várias partidas no profissional, deveria ser, né? A praia dele deveria ser na Copinha se destacar bastante. Não tem feito. Perde gols fáceis, fica com frescura também de querer jogar bonito. E eu acho que um jogador que para mim, eu acho que se não mudar radicalmente, ele está no mesmo caminho ali do Papagaio. Sinceramente, eu acho que para mim não se destacou e não tem aproveitado as chances que tem tido. O Vitinho também, eu achei um jogador assim que de 5 chances ele faz uma, né? Então já estamos com jogadores assim toda hora. Então eu acho que também é um jogador que precisaria. Tá certo, estou falando da base, jogador. No Vitinho, eu acho que ele poderia ter mais chance do que o Gabriel Silva, porque ele nunca vi ele no profissional. Mas até agora também não achei que tenha aproveitado as chances. Eu acho que ele, se for colocar aqui no papel, ele mais perdeu o gol do que tudo, né? Que ele fez. Perde muito gol, fez um gol, né? Acho que nem fez, né? A bola nem foi gol dele, né? Foi gol contra do Internacional, foi gol contra
deles. Mas ele estava lá, até valeu a pena a coisa, mas para mim não tem aproveitado a chance. E os que aproveitaram a chance até agora, que brilharam para mim, e que vale a pena dar uma chance para eles futuramente no profissional, é claro, de maneira adequada, né? Foram, claro, né? O Fabinho, que já jogou no profissional também, já foi bem. O Kevin, gosto daquele rapaz, eu acho que ele é um jogador que tem bastante potencial. O Giovani, né? Que já teve chance no profissional também. E tem aproveitado a chance também. Ele fez contra o Internacional, para mim foi o melhor jogador em campo, foi o Giovani, jogou muito bem. E o Jonathan também, que tem sido bem, não só já foi o melhor jogador para mim em 1 ou 2 jogos aí da Copinha. Então o Jonathan tem se destacado e é claro, né, todo mundo já sabe, tá batido, é o Endrick, que tem sido um jogador excepcional. E o Endrick para mim, claro que deve ser trabalhado e muito cuidado com o cara, mas eu acho que ele tem um potencial. Eu estou falando um jogador de potencial assim que você não viu muito. Eu nunca vi no Palmeiras, para falar a verdade. Um jogador como o Endrick, nunca vi no Palmeiras. É um jogador assim, tipo Ronaldo, Fenômeno, Rivaldo, desse nível, assim, Pelé, até vai falar, tipo do Pelé mesmo. Jogador que aos 15 anos, que é o Pelé com 16 anos, era um jogador excepcional. Então, desse nível, se não for do Pelé, do nível de Ronaldinho Fenômeno. Espero que o Palmeiras não venda esse jogador, consiga segurá-lo por até os 20, 21 anos, porque é um jogador de um potencial enorme. Já falei isso várias vezes, né? Antes até mesmo de todo mundo estar falando. Então é esse meu resumo, né, dos garotos até agora. Os que não se destacaram tanto, os que se destacaram, mas não de uma maneira tão forte, e os que destacaram-se de maneira forte, como foram o Endrick, Jonathan, Giovani, o Kevin e o Fabinho, até agora. Estamos falando muito daquele Olivério, né? Contratação do cara que é corintiano. Eu, por falar a verdade, sou contra. Muita gente fica falando, se é profissional, não interessa que ele seja corintiano. Estava ouvindo, né? Às vezes os comentaristas dos caras, o Zé Elias, que o Zé Elias dá aquela impressão que ele fala muito bem, que sabe de tudo, mas às vezes ele fala muita bobagem também. A pessoa pode falar bem e falar bobagem. Olha, tá certo, o cara, ele falou, você não acha que tem torcedores de outros times trabalhando no Palmeiras? Tem, mas a razão que eu sou contra o Oliveira, porque ele mesmo falou isso, né? Ele mesmo declarou, tá aí em vídeo, né? Não é, eu já achei isso. Ele falou que o Mustafa era tão assim, que o Mustafa fazia uma presidência tão mal e sem ser profissional que ele contratou ele, corintiano, para ser o assessor de imprensa do Palmeiras. Se o cara chegou a falar isso, para mim não é um bom profissional. Se ele falar isso e deixa vazar, entende? Mesmo sendo assessor de empresa, quer dizer que ele não está pensando nunca mais trabalhar no Palmeiras, né? Você chegar a declarar isso. Por exemplo, eu estou trabalhando no Corinthians e eu falo assim, o presidente do Corinthians, ele é um presidente tão mal, né? Fez tanta coisas erradas que contratou eu, um corintiano, para ser assessor de imprensa do Corinthians. Eu palmeirense roxo, para ser. Se eu declaro isso, eu estou praticamente falando, eu não vou mais trabalhar no Palmeiras, né? Não vou trabalhar mais no Corinthians, porque para dar uma declaração dessa. E ele deu, né? O cara falou isso. Quer dizer, se ele falou isso, o que falar da Leila, né? Se ele falou, um dia ele vai falar da Leila. Leila, se não der certo, ele vai falar a mesma coisa, né? Falar, a Leila era uma presidente tão inadequada que ela contratou eu, um corintiano, para ser o assessor de imprensa, né? Para mim é a mesma coisa, né? Que ele mesmo falou isso. Quer dizer que se ele falou isso é porque tem razão, né? Tem algo, né? Quer dizer que se ele é corintiano lá e falou isso é porque ele não fez o melhor trabalho que ele podia no Palmeiras na época e que a condição dele ser corintiano influenciou. Então eu gostaria que alguém levasse, né, esse vídeo para Leila, visse, não sei se ela viu ainda, mas eu vi na internet, né? Vi ele declarando isso. Então,
para mim, eu se livrava desse cara hoje, né? Só por causa disso, porque ele mesmo cavou a sua cova em termos de trabalhar para o Palmeiras. Então, caso encerrado, quero ser claro que sim, um profissional que torce para outro time, que faz um bom trabalho, pode sim trabalhar no Palmeiras, mas um profissional que trabalha em times de futebol, se ele é profissional mesmo, ele nem revela o time dele, tá? Para começo de conversa. O corintiano pensa que corintiano, flamenguista, pensa, eu posso falar porque 80% da imprensa tá. Então, mas se o cara falou isso e revelou, já não é um bom profissional, né? Ah, na minha consciência, né? Ou na minha ah, na minha nas minhas regras, né? De tá tentando achar a palavra, nas minhas regras de um bom profissional para trabalhar na empresa, se você é muito bom profissional e que vai trabalhar num time ou no outro, era melhor você não revelar, especialmente em vídeo, né? Falando uma coisa dessa. Então eu acho que esse cara deveria ser mesmo despedido do Palmeiras. Minha opinião sobre isso. E contratações, né? Eu já falei aqui que o Palmeiras poderia ter contratado jogadores que são de maior idade, uh, por, porque eu acho que essa filosofia da Leila, né, de contratar só jovens, é boa e eu gosto disso porque você tem que ver isso mesmo, especialmente jogadores super caros, né, que para ter um retorno. Mas eu acho que também tem que ter uma certa 20% ali de combinação com jogadores experientes, né, jogadores cascudos, né, que poderiam ter vindo. Achei que o Cano, por exemplo, do Vasco, seria um jogador que não seria tão caro e sabe fazer gols, jogou contra time mexicano, então já conhece bastante o Monterrey, cansou de fazer gols lá. Então ele seria uma opção muito boa, né? E deixasse o outro jovem, já tem, né? Já contratou o jovem promessa, que é o Navarro, né? Agora, eu acho que esse negócio com o Tati Castelhano, eu acho que o Palmeiras também tem um pouco de tudo. Tá caro mesmo as coisas. As coisas estão caras, não deve realmente fazer loucura para pagar 100 milhões num Castelhano. Eu sou contra isso, né? Pagar um absurdo para um jogador que não sabe se vai dar resultado ainda também. Mas eu acho que também tem um pouco do Barros não saber negociar, porque uma coisa é negociar com os caras do Brasil, né? E outras negociar com os caras dos Estados Unidos, da Europa. E o Barros mostrou assim ser um cara totalmente competente para fazer negócio fora do Brasil. Minha opinião. Ele não contratou o Castelhano porque ele, no Brasil, geralmente você tem o costume, né, que não é ético, mas que muitos times fazem, é de primeiro se chegar no jogador. Você chega no jogador, acosta o jogador, oferece bom salário, pergunta quanto o cara está ganhando, ou você já está sabendo, ó, vou te oferecer mais, um contrato longo, e você vem para o Palmeiras tal, aí começa a falar, você tem visão daqui, visão de lá, mas geralmente chega no jogador com dinheiro, porque não adianta você chegar e falar, oh, não, eu vim para o Palmeiras que vai ter mais visão. Eles geralmente chegam no jogador, oferecem mais um contrato com mais dinheiro. E os clubes da Europa e os clubes americanos não gostam disso, não gostam. Eles querem que seja feito a maneira ética, né? Que é primeiro chegar no clube. Né? Então, o Palmeiras foi lá na primeira tentativa do Castelhano. Eu não tenho fontes que me deram, isso só pelo que eu li no jornal e na época, deu para perceber que chegaram no cara e convenceram ele de vir jogar no Palmeiras e quiseram fazer aquele joguinho, né, que eles fazem aqui no Brasil, do jogador ficar com emburrado, né, fazer queixinho, falar para o time não jogo mais aqui, não estou com vontade, e aí facilitar-se para eles comprar o jogador, né, naquela faixa que o Palmeiras queria, né? E viram que não é assim, né? Fora do Brasil, o time fala pro cara, olha, chegou no cara e falou, nós vamos ou você para com essas bobeiras aí porque os caras nem nos contrataram ainda, você vai jogar aqui no City, ou senão você vai ficar aí, né? Nós vamos te colocar aí na reserva, mas você não vai sair, pronto. Não tem essa de
Os caras aqui, que nem o Diego Costa não quer jogar no Atlético, fica fazendo, libera, né? O, o, o Pato não quer jogar no São Paulo, os caras liberam. Então, lá já é diferente, cara. Aí os caras já ficaram meio assim, já com o Palmeiras, né? Falaram, pô, você vai primeiro, faz a cabeça do nosso jogador, né? Para trazer problema pra gente, agora você quer comprar. Então, agora não é mais 4 milhões, agora é 5, 6, 7. Aí foi isso que aconteceu. Aí o Palmeiras não quis pagar também, né? Na época, que aumentou o preço, né? Ficou mendigando. Aí o cara foi bem, fez uma temporada muito boa, agora é 15, 20 milhões, né, de dólares. Então, eu acho que o Palmeiras pecou não nessa, mas naquela primeira oportunidade que o Abel já pedia o jogador. E o Anderson Barros quis fazer aquelas, né, esse tipo de tramóia brasileira ali não deu certo. E na Alemanha fizeram a mesma coisa, né? Foram falar com o jogador primeiro, o que não faz nenhum sentido, né? Porque primeiro você tem que falar com o time, porque se o time não vai liberar, que adianta você convencer o jogador? Eu acho que sempre, primeiramente, você falou, olha, nós estamos querendo, estamos interessados no jogador e estamos querendo. Que geralmente no Brasil, eles contam com essa, que o jogador não é profissional, né? Muito no Brasil. Não tem esse profissionalismo que existe em outros países. O jogador, você vai no jogador, por exemplo, que nem o Flamengo chegou no Arrascaeta, né? O Flamengo chegou no Arrascaeta lá no Cruzeiro, e falou, ó, vem pro Flamengo, melhor time do Brasil, você tem mais nós vamos ter que pagar isso aqui, pá. Aí o Rascaeta nem se apresentou, né, pro Cruzeiro, nem foi lá se apresentar, começou com frescura, não sei o que lá, o Cruzeiro ainda fez um pouco de front, mas no final cedeu. Quer dizer, os times da Europa, quando você faz isso nos Estados Unidos, aí, além de ceder, eles dobram o valor e o mais. Então, eles, só porque você fez isso, eu te vender por 4, agora eu vou te vender por 7, ou 6, pelo menos no mínimo 6. Não, é isso que aconteceu. E o Palmeiras também foi lá com uma proposta, né? Você tá sério, um jogador que custou não sei quantos milhões, você vai querer emprestar o cara de graça, né? Não tem nem sentido, não deveria nem ter pensado nisso, né? Ter falado um pouco com os caras, olha, nós estamos pensando em empréstimo. Falado com o clube primeiro, para não passar vergonha, né? Falar a verdade para não passar vergonha. Que depois. Mas sei lá se entende, se tem no Brasil um cara assim que bem qualificado para fazer esses tipos de negócio, tem que conhecer a cultura, né? Eu conheço a cultura, principalmente a cultura americana, né? Que eu moro atualmente nos Estados Unidos, então eu sei que quando ele começou, quando eu li sobre isso, eu vi que não ia dar resultado na primeira tentativa do Anderson Barros por causa disso, porque aqui eles não entende, não vão fazer isso. Ele tentou, né? Até o Castelhano no começo que queria jogar no Palmeiras, quis dar, mas os caras encostaram nele lá e falaram, ó, meu filho, isso aqui não vai ser lá que nem no Brasil, que nós vamos ceder porque você tá com queixinho aqui. Que ele no começo dele fez um pouco de queixinho lá pro City, né? Pro New York City, mas o New York City teve uma reunião com ele, e logo depois da reunião, o que se viu, né? Depois da reunião é que ele não viria pro Palmeiras, se o Palmeiras quisesse contratar, era X. Né? Aí o cara, o Anderson Barro, né, pegou e voltou com o rabinho, né, entre as pernas, né, porque fez besteira. Então essas contratações, o que eu acho até agora? Eu acho agora que, sei lá, se vale a pena contratar um atacante agora, né? Eu acho que talvez ainda teria que ser um cara realmente de nome para vir. No mercado não tem, né? No Internacional, o Yuri nem tentava fazer negócio com o Internacional. Tem times no Brasil que odeiam o Palmeiras. O Internacional é um time deles. Eu nem tentaria. Aquele Yuri, se fosse para o São Paulo, se o São Paulo acho que colocasse 65 milhões ali nele, o Atlético Mineiro, eles vendiam. Mas como é o Palmeiras, 85, 90, aí que tá, o Palmeiras também deveria não fazer negócio com muito time. Por exemplo, o Fluminense é outro time que assim, é nojento com o Palmeiras para fazer negociação. Eu teria até endurecido o bigode. Acho que o Palmeiras não endureceu porque estava a fim de se livrar do jogador, mas eu teria falado, não, para o Fluminense você não vai sair, porque são times que eles nunca deixam a contratação deles vir para o Palmeiras. Então, o Palmeiras também tem que fazer o mesmo tipo de jogo. Então, para mim, eu acho que o Palmeiras tem grandes chances de ganhar o Mundial. Quer dizer, né, eu acho que ainda está 60, 40 para o Chelsea, mas eu acho que 40%, né, é uma boa para mim, eu acho que tem chance.
Teria mais se tivesse trazido um dos jogadores que eu citei aqui, né? E agora eu acho que não tem muita opção. Então vamos ver o que vai dar. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.